Irmãos, graça e paz, tudo bem? Olha, hoje eu fiz uma postagem na comunidade do canal e é a primeira vez que eu vou ler ela para vocês. Eu achei tão importante, tão interessante o jeito que eu me expressei aqui na comunidade que eu achei bom ler para vocês. Eu quero que vocês leiam também, sem a minha voz induzindo vocês a interpretarem algo. Leiam com as suas mentes e deixa também o Espírito falar com vocês. Mas assista isso daqui do jeito que eu vou falar também, porque eu vou acrescentar algumas coisas. Eu percebi que tem coisas que a gente se expressa melhor escrevendo. Eu não sou escritor e não tenho experiência com escrita, mas eu consigo me expressar mais ou menos bem pela escrita. E percebi que às vezes eu consigo me expressar melhor escrevendo, porque a gente pode encaixar as palavras, a gente pode corrigir alguns erros. E tem alguns erros aqui ortográficos, alguma coisa que eu possa não ter me expressado bem, mas eu digo, os pensamentos ficam mais encaixadinhos. Você pode resumir. São duas grandes estratégias que Deus sempre usou. A escrita, de onde vem a escritura, e a fala, da onde vem a interpretação da voz humana. São duas grandes ferramentas. Então, às vezes, é bom a gente trabalhar as duas. Esse conteúdo que eu vou ler para vocês é um conteúdo somente para pessoas que me acompanham, pelo menos nesses 3 últimos anos, e pessoas que estão ativas no canal. Se você está no canal há pouco tempo, não conhece o meu histórico, não adianta querer entender isso daqui que vocês não vão entender. Vai parecer até estranho aos seus olhos. Mas, como tem irmãos que ajudam aqui a minha vida, irmãos e irmãs que estão sempre ligados no que estão acontecendo e que conhecem aqui o meu trajeto de 3 anos no Brasil, então, para esses eu acho muito importante escrever essas coisas e falar essas coisas. Com a minha voz aqui, com a minha expressão, né? Eu vou ler, se você puder assistir vai ser bom, mas se não, fica só ouvindo, né? Eu vou estar escrevendo algumas coisas aqui na tela, só pontuando para vocês. Vocês devem julgar, saber julgar, com sabedoria, a intenção do coração das pessoas, até a minha. Quando uma pessoa fica falando muito de si mesma, glorificando o seu próprio ministério, falando que faz isso e que faz aquilo e querendo pôr o seu currículo para todos e querendo se justificar o tempo todo, toma cuidado. A pessoa tem que falar do Evangelho, tem que falar de Cristo, tem que falar da palavra. Mas tem alguns momentos em que você pode aplicar uma defesa para si. Paulo faz isso em Romanos 3, em outros pontos também ele aplica uma defesa. Claro que ele está sempre em defesa do Evangelho, ele até escreve isso. Mas em Romanos 3 ele aplica uma defesa ao seu próprio ensino, contra pessoas que estavam caluniando ele. Eu não sou Paulo, nunca vou ser, mas a gente pode seguir os exemplos, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, quando você vira um vídeo, alguma coisa assim, nesse estilo, tenta julgar as intenções do coração da pessoa. Qual é o propósito por detrás das palavras? Se é denegrir imagem, se é se engrandecer e para isso denegrir a imagem das pessoas. Isso é uma arapuca de Satanás, é um labirinto. Então você tem que ter sabedoria para saber discernir isso, senão você cai nas falácias, entendeu? Cada um quer defender o seu ministério, cada um faz partido, partidarismo para todo lado, cada um tem o seu time, tem reviravoltas. Isso acontece no mundo inteiro com todos e com tudo, com a política, com a religião, com o trabalho, com tudo. Até no meio aliás, eu acho que no meio da religião isso é o que mais acontece, né? Então, irmãos, dito isso, que é importante, vocês vão julgar o que eu estou falando. Quando vocês virem um irmão perdido, assim, comentando entre vocês, falando, mas por que ele está falando isso? Por que ele está falando de tal pessoa? Aí vocês compartilham esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ficar aqui para esse propósito. Até mesmo quando alguém quiser saber o meu histórico, um resumo do porquê que eu gravava com tais pessoas e hoje não gravo mais. Alguns irmãos até falam, Luiz, eu conheci um canal que fala a mesma coisa que você fala. Nossa, eles estão alinhados com o que você está falando. E, para resumir, pronto, passa esse vídeo aqui que eles vão entender. Se eles se esforçarem, eles vão entender, né?
Essa postagem aqui eu fiz há 57 minutos, tá vendo? Fiz uma edição aqui para corrigir alguns erros e pode ser que tenha mais erros para corrigir. Se vocês detectarem algum, vocês me falam aí no comentário. E depois vocês leiam isso sem as minhas palavras, tá bom? Porque é importante. Então eu vou ler aqui algumas coisas no início, elas não são tão importantes, porque são indicações de estudo. Eu vou ler a postagem na íntegra e depois nós vamos entrar no ponto mais delicado e mais importante que eu quero destacar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Graça e paz, irmãos. Escrevo para vocês uma indicação de estudos e emito mais um alerta para todos. Aqui eu escrevi mais um alerta, porque aqui já começa realmente o alerta. Eu gravei um vídeo esses dias falando sobre aqueles que estão comercializando a palavra de Deus. E é claro que o mundo todo evangélico comercializa a palavra de Deus na cara dura. Mas eu estou falando de pessoas que receberam luz, receberam águas profundas, coisas lindas do Senhor e que começaram a vender isso daí. E após eu ter feito esse vídeo, muitos concordaram. É lógico, nem todo mundo é hipócrita, nem todo mundo é avarento, nem todo mundo é cego. Mas muitos não concordaram. E acharam absurdo o que eu falei, sabe? São partidos. A pessoa não quer defender a palavra. A pessoa quer defender o pastor, o coleguinha, tal pessoa, mas não tem texto bíblico e nem pode lutar contra a verdade. Quer dizer, poder ela pode, mas Paulo fala em 2 Coríntios, não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. E os textos em relação a isso são muito claros. Todos os canais gospels grandes fazem todo tipo de comércio maldito da palavra de Deus. E às vezes as pessoas olham eu falar a palavra maldito e ficam escandalizadas. Acham que eu estou mandando todo mundo para o lago de fogo porque eu usei a expressão maldito. Irmãos, vocês precisam de uma aula urgente dessas palavras: amor, comunhão, maldito, urgente. Porque tem pessoas que acham que se você falar maldito para alguém, você pecou. Você está jogando a pessoa no lago de fogo. Você não pode chamar alguém de idiota, de tolo. Usam até textos lá descontextualizados de Mateus 5, dizendo que se você falou tolo, você é réu do lago de fogo. Não pode falar tolo para o irmão. E não entende o que o contexto num todo está querendo dizer. Eles pegam aquele texto, tira do contexto e fala: você não pode falar tolo. Mas aí você vê os apóstolos falando malditos. Você vê os apóstolos falando serpentes. Irmãos, qual que é mais pesado? Falar tolo ou serpente? Tolo ou maldito? Tolo é idiota. Entendeu? Muitas pessoas estão debaixo de maldição e precisam ouvir a verdade, sim. O que você não pode fazer é lançar maldição a todo tempo, em todo momento, contra a verdade. Quando o Tiago fala que de uma boca não pode sair fonte doce, fonte amargosa, para você não amaldiçoar, tem um contexto ali que ele está explicando muito bem o que significa isso. Senão João Batista jorrou água amargosa da boca. Jesus, quando falou raças de víboras, serpentes, filhos do diabo. Paulo falou coisas semelhantes. Eliseu amaldiçoou uns jovens, e a gente vê que são mais de 42 jovens, não, são 42 jovens, que estavam tirando sarro da calvície dele. Ele amaldiçoou em nome do Senhor. Você acha que Eliseu, que tinha a porção dupla de Elias, jorrou água amargosa da boca? Para tudo tem um contexto e um discernimento. Então, quando eu uso a palavra malditos, olha para o contexto do que eu estou falando, porque todo aquele que distorcer a palavra de Deus, criar contenda e vender, estão debaixo de maldição e serão condenados, sim. Se não se arrependerem, serão condenados. Eu não vou suavizar a verdade para querer agradar a todos. Se eu quiser agradar a todos, eu não estou fazendo o meu trabalho. Eu não estou aqui no canal para desagradar a todos e nem para agradar a todos. Eu estou no canal para pregar a verdade da palavra de Deus, até onde eu sei. Entenderam? Então a gente precisa de um estudo sobre isso. Agora vamos continuar aqui onde eu parei. Não tampem os ouvidos como muitos estão fazendo para não ouvirem o som da trombeta. Isso aqui é coisa de profeta, viu? Para que sobre vocês não caiam condenação.
Também são textos de profeta. Veja essas 5 imagens que postei, que representam as coisas que eu escrevi nas postagens abaixo. Eu já comentei sobre 3 imagens, faltam apenas 2 para eu comentar. Na verdade, irmãos, eu comentei sobre 2 imagens e faltam 3 para eu comentar. Eu estou escrevendo aqui na tela, tá? Espero que vocês estejam olhando. Quem não leu ainda as 3 postagens anteriores, tire um tempo para ler e até mesmo para me ajudar com algum erro de ortografia ou por falta de se expressar melhor, porque eu acho que eu tenho um trabalho também na escrita. Não para escrever e vender livros, Deus me livre de fazer isso, mas para escrever para os irmãos. Eu só preciso melhorar na escrita e no resumo. Vamos lá. Nós vamos entrar aqui num tema importante, já estamos entrando já. Vocês também podem compartilhar os textos e as imagens nos grupos ou no Facebook. Basta tirar print das imagens e colar os textos. Sei que eles estão grandes, mas se conseguirem, será muito bom também. Bom, essas 5 postagens serão alguns dos esquemas para os meus próximos estudos sobre o Templo de Ezequiel e da Nova Jerusalém. Tá vendo? Estudo importantíssimo e tem uma história tão linda aqui nessas 2 palavras. E é daqui que surgiu a guerra dos canais, que quem me acompanha sabe. Eu quase não tenho mais vídeo assim no meu canal, pois tive que remover os hipócritas que aprenderam e gravaram comigo. Eu vou explicar quem são esses hipócritas e tentar provar em poucas palavras o porquê são hipócritas. Então vou retomar esse tema maravilhoso em meu canal, e que certamente é um tema que nos ajudam a visualizar o milênio como nenhum outro será capaz de visualizar, a não ser que entenda esse mistério. Eu apaguei horas de trabalho e horas de edição no meu canal, né? E na verdade, essas horas se tornaram semanas de trabalhos. Deixa eu levar para o topo. Mas mesmo assim, decido apagar e perder tudo isso. É decidir, né? Aqui já tem um erro. Mesmo assim, decidi apagar e perder tudo isso somente para as imagens desses tais atuais pastores não estarem nunca mais em meu canal. E para falar a verdade, não me arrependo de ter feito. Aqui é outro erro. Não me arrependo de ter feito. E hoje entendo que Deus me levou a fazer isso por causa da justiça. Esses erros depois eu conserto, tá, irmãos? Eu vou ler mais uma vez isso depois. Continuando. Pois eu recomeço o trabalho quantas vezes for necessário. O importante é nunca desistir de trabalhar. E claro, tomar cuidado para não trabalhar em vão, ensinando coisas que não são palavras de Deus e ainda fazendo comércio dessas coisas. E aqui está o tema principal. Só porque eu gravei um vídeo reprovando canais que fazem comércio com a palavra de Deus, e canais aqui que os irmãos que me acompanham também acompanham, surgiu a guerra. E aí as pessoas acham que só porque tem briga você tem que ficar calado. Tipo assim, deixa Deus julgar, deixa Deus trabalhar, prega sobre o amor, prega sobre Jesus, fica calado, Luiz. Não me canso de falar isso no canal. São pessoas que não têm zelo com a palavra de Deus, não se importam com a verdade. A casa de Deus pode ruir, os filhos de Deus podem ser contaminados. Eles não estão nem aí. Mas se a casa deles, se a própria casa desses tais começarem a ruir, se os filhos deles começarem a fazer coisas que eles não gostam, se a esposa dele ou a mulher, ou o marido dela começar a fazer coisas que eles não gostam, eles vão atrás para corrigir. Eles não vão deixar a sua casa ruir, porque eles se preocupam com a sua casa. Mas nesse caso aqui, eles estão se preocupando com a sua própria casa. As coisas de Deus são as minhas coisas. Então, se eu vir as pessoas fazendo comércio com a casa de Deus e deixando isso como se fosse algo normal, na verdade, isso já é normal no mundo evangélico, eu vou estar aí, irmãos. Não importa. As pessoas não falam nada porque às vezes elas fazem o mesmo. E as que não fazem o mesmo e não fazem nada,
Ou é porque não tem canal, ou é porque não tem como fazer. Mas as que têm canal e têm como fazer e não fazem, é porque não querem problemas, não querem inscritos saindo do seu canal. Você já viu aqueles pastores que vão trazer uma mensagem e tentam agradar a todos? Mesmo reprovando, eles tentam agradar? Isso não são pastores que estão preocupados com a verdade. Olha aqui, por isso que eu falo, né? Uma coisa é eu ler aqui para vocês e destacar com outras palavras e outra coisa é vocês lerem. Então, continuando. Entrei aqui na parte do comércio, né? É onde todo o tema começou a surgir. Ok? Então vamos lá, continuando aqui. É claro, tomar muito cuidado para não trabalhar em vão, ensinando coisas que não são palavras de Deus e ainda fazendo comércio com essas coisas. Não vou negar que o trabalho que esses tais pastores fizeram sobre esse tema, que está bem feito, e edificante até, e que é de graça para todos. Aqui é uma parte que não está bem expressada, né? Aqui eu mesmo detectei que não está bem expressado. Não vou negar que o trabalho que esses tais pastores fizeram sobre esse tema está bem feito, e edificante até. E que é de graça para todos. Aí vai precisar de você ler melhor para poder entender o que eu quis dizer, né? Eu estou querendo dizer que eu não vou negar que eles estão fazendo um trabalho bom nesse ponto aqui. E que eles não estão cobrando por esse trabalho. Graças a Deus eles tiveram a boa consciência de não colocar preço nisso. Por que eu falo isso mesmo chamando eles de hipócrita? Ora, porque seria injusto da minha parte não reconhecer alguns trabalhos que eles fizeram. E na verdade que estão fazendo, né? Então, não pense que é contradição da minha parte quando falo dessa maneira. Contudo, pondo tudo o que vi e ouvi na balança, eu nunca mais irei me juntar com esses tais. E se for para os irmãos assistirem a alguns estudos desses tais pastores, usem de um grande filtro para vocês não serem contaminados com as hipocrisias do sistema religioso evangélico, como eles já foram, e estão contaminando a muitos com a mesma hipocrisia evangélica, que eu já até falei algumas vezes no canal. É hipocrisia sim, virou pastor, virou hipócrita. Continuando. Pois eles sempre estão a falar que eles têm amor, comunhão, e que eles estão fazendo o que está escrito. E se você por acaso não aceitar essa hipocrisia pastoral deles, se preparem. Faltou um M aqui, né? Se preparem, pois eles irão fazer pior do que alguns dizem que eu faço. Aqui, deixa eu parar aqui para comentar. É o que eu sempre digo. Vocês vão ver esses pastores, Pedro, Igor, Grayson, falar que eles estão fazendo o trabalho agora. E que os que não fazem estão atrás do computador, estão aí na mamata, na zona de conforto. Aí eles começam a cuspir no prato que comeu. Ingratidão correndo solta. E se você não gostar do que eles estão fazendo, ou tentar falar algo contra, eles vão te detonar. Até apelido eles colocaram em mim, usando a comunidade do canal para colocar foto, fazer apelido. Nos grupos falaram de mim, no WhatsApp. Irmãos, é uma hipocrisia horrorosa. Graças a Deus, Deus me separou deles. Agora prestem bem atenção nisso. Canais como o Reino de Deus e Graça e Conhecimento, vocês devem conhecer, né? Esses vocês farão muito bem se passarem longe, retirarem as suas inscrições e não se contaminarem com nada do que eles estão pregando e fazendo. Já já eu comento um pouco mais sobre isso. Muito bem, vocês devem saber que, desde quando eu estava no Rio de Janeiro, na casa do Pedro, Deus colocou isso no meu coração e me deu graça para ensinar junto com o Pedro os segredos do templo de Ezequiel. E depois com o Igor, onde nós três, durante meses, conseguimos descortinar as coisas mais importantes desse mistério. E até hoje nos servem de base para todo nosso trabalho. Vocês lembram daquele tempo bom, edificante, onde quase toda semana tínhamos lives nas quais 400, 600 e até 1000 pessoas participavam? Vocês lembram disso daqui, irmãos? Era tempo bom. Para mim foram tempos de muita luz, comunhão sem hipocrisia, e por isso as revelações fluíram naturalmente.
E assim nasceu a luz desse mistério. Mas depois que os doutores se tornaram pastores, foram correndo para a rede, ou seja, para os canais, né? Falar que quem não congrega está em trevas. Olha o padrão de hipocrisia surgindo aqui novamente. Pode ver que você tem um irmão que não congrega, uma irmã que não congrega, aí de repente eles passam a congregar, e qual é o papo dele para vocês? Tem que congregar, irmão, senão você está em trevas. Não faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo é todo mundo junto. Aí você olha para o lugar onde eles estão congregando. Que congregação é? Fala a língua, não tem quem interpreta. Pega dízimo. Ensina um monte de lixo, ensina arrebatamento secreto, é calvinismo, é um monte de doutrina herética, é mulher pregando. Isso é congregação? Isso é quase uma sinagoga de Satanás, se realmente não for uma sinagoga de Satanás. Então, mas depois que os doutores se tornaram pastores, foram correndo para a rede falar que se não congregar, você está em trevas. Não tem comunhão. E como se isso fosse pouco, ainda afirmaram várias vezes que o meu trabalho por trás de um computador era meramente zona de conforto. Isso aqui eu falo diante de Deus. Não preciso mentir para deixar a minha imagem bonita para todos. Deus é testemunha disso daqui, ó, foi falado. E o que estava valendo a partir de então era o ID. Aliás, um desses pastores se chama Pedro e o canal dele é ID. Então, agora o que está valendo é ir para lá, ir para cá, ficar cantando, sabe? Ficar levando placa, tipo 4 dimensões de reino. Essa é a bandeira deles. E isso é o trabalho. Agora, as coisas que eles estão pregando, eles aprenderam quando não estavam congregando. Esse é o testemunho, irmãos. Tudo que eles aprenderam de valor, de bom, eles aprenderam quando não estavam congregando. E agora que eles estão congregando, ao invés de fazer um trabalho humilde, ficam se engrandecendo e menosprezando os outros. Se eles podem levar coisas boas para esses lugares, foi unicamente porque eles aprenderam quando não estavam congregando. Porque se dependesse deles aprenderem na congregação, eles jamais iriam aprender. Porque eu conheço muito bem os pastores que levantaram eles a pastores. Um não poderia ser pastor. Por que não poderia? Porque a palavra proíbe pastor que não é casado. Isso está declaradamente proibido. E eu já conversei com o Igor sobre isso. Ele distorceu tudo o que vem pela frente. Tentou usar Tito. Eu expliquei para ele a questão de Tito. Acho que todo mundo poderia concordar com isso, né? O porquê que Tito, sendo jovem, fazia aquele trabalho de um evangelista. Na verdade, Tito era um pastor, mas ele era um pastor sob supervisão de um episcopo, do maior da igreja, Paulo. E Tito só estava fazendo o que Paulo não poderia fazer porque estava preso, irmãos. É uma coisa muito simples e muito fácil de se entender. Tito, sendo jovem, não sendo casado, não poderia ir nas igrejas e escolher, estabelecer quem iria ser episcopo e quem não iria, quem iria ser presbítero e quem não iria. Um jovem de 20 anos não pode ter mais autoridade do que um ancião. Por isso que Paulo insistia, falando: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, seja o modelo para todos. E as cartas de Paulo que Timóteo levava era a autoridade de Timóteo. Não era, na verdade, Timóteo que estava fazendo aquilo, era Paulo através de Timóteo. Então isso é muito simples de entender. A gente não pode pegar Timóteo para dizer que hoje pastor pode ser um jovem de 20 anos sem estar casado. Não pode, é proibido. Eu falei isso para o Igor e Deus é testemunha. E o Igor também, se ele não for um grande hipócrita. Sabe o que ele me disse? Fica aí para vocês, ó. Quem é o Igor? Ele disse assim para mim: eu estou me fazendo de louco para ganhar os loucos. É isso que ele disse. Você acha que eu estou mentindo aqui? Que castigo viria sobre mim se isso fosse mentira? Ou seja, os loucos são aqueles que estão lá dentro da igreja dele. Então ele se fez de louco, aceitando um pastorado que ele mesmo reconheceu que não poderia aceitar, para ganhar os loucos. Agora eu pergunto, já ganhou os loucos, já? Então entrega o pastorado, meu filho. Porque você não pode ser pastor. Você está reprovado biblicamente. E o Pedro, irmãos, se tornou pastor. Na Maria vai com as outras. O Pedro é altamente influenciável. Agora, vê se eu estou falando isso daqui nos grupinhos do WhatsApp.
Eu estou falando aqui para todos e na cara de todos. E diante de Deus. Então é o seguinte, por isso que eu disse para vocês no início do vídeo, julguem as palavras, para vocês entenderem quais são as intenções dos corações. Julguem. Vocês não sabem dessa história. Chega uma hora que a gente tem que contar a história, né? Vamos lá, continuando aqui. Mas como Deus iria revelar tantas coisas para nós eu digo aqui Pedro, Igor, né? Nós, se estávamos em trevas, já que não congregar é treva, né? Em zona de conforto, em falta de amor e comunhão. Aqui está a minha defesa e um verdadeiro testemunho, irmãos. Deus não revela grandes coisas para quem não congrega, para quem não tem amor, para quem não tem comunhão, para quem está em trevas. Entendeu? Por que Deus não revelou isso para os pastores deles? Aliás, se vocês forem ver, os pastores deles nem mencionam as 2 casas e as 7 festas. Isso nem está nas pregações deles. Os pastores deles ficam falando sobre 4 dimensões do reino. Pode perceber isso. Ou seja, essas coisas não ardem no coração desses pastores. Eles usaram o Pedro e o Igor para ganhar visualização e para trazer grandeza para a sua igreja. Porque sabe que o Pedro e o Igor têm entendimento e têm alcance. Mas eu não caí nessa arapuca. Deus me livre de fazer isso. Continuando aqui. Nesses dias em que esses novos pastores começaram a fazer essas obras, as quais Deus certamente já conhecia, Deus mesmo fez uma ruptura e me separou deles. Aí então, olha que interessante essa parte aqui, irmãos. Por isso que eu falo, julguem as minhas palavras. Vocês sabem que o que eu vou falar aqui é verdade. O que eu estava falando era verdade, é verdade, e o que eu vou falar aqui é verdade. Deus certamente já conhecia, Deus mesmo fez uma ruptura e me separou deles. Então, eles se juntaram à tropa do Israel. Tiago Tis, Alex, Cleverson, Anderson, etc. Falaram de mim nas redes, nos WhatsApp, cujos áudios eu ouvi, e falaram para os outros irmãos que estavam comigo que eles seriam as próximas vítimas. Isto é, aqueles que eu iria chutar, desprezar e até amaldiçoar. E todos eles juntos falaram da minha suposta falta de amor e comunhão. Sabe o que significa isso? Que eles estavam todos juntos num grupo, falando de mim, alguns áudios eu ouvi e eu fiquei horrorizado. Irmãos, por isso que vocês me viam triste em alguns vídeos. Não tem como eu não ficar triste com isso. É o amor deles, isso daí, ó, o amor e a comunhão deles. Mas sabe o que Deus fez? Olha o que Deus fez. No entanto, nesse mesmo mês, Deus colocou uma divisão e uma guerra terrível entre eles, e cada um deles foi para o seu lado, com o seu próprio amor e própria comunhão, aspas, devorando uns aos outros. E sabe o que mais me deixava admirado? Dava até vergonha de ouvir os áudios deles. Estavam todos unidos no amor e comunhão, mas, de repente, começaram todos a se atacarem pelo WhatsApp e nos canais. E isto está assim até os dias de hoje. Só que dessa vez, olha aqui, como vocês sabem que o que estou falando é verdade. Só que dessa vez, o contendeiro, o birrento, o que não tem amor e comunhão, o que não suporta ser contrariado, já não estava no meio deles. Pois isso eu garanto, se eu estivesse nesse grupinho, adivinham só de quem seria a culpa de todas essas contendas? Não precisa nem responder, não é mesmo? E hoje, aqui eu coloquei MM, né? Errei. E hoje, um desses pastores vende curso da Palavra de Deus em uma promoção de R$600 por apenas R$480. E o outro justifica essa obra abominável. Dizem eles que é um curso de teologia e que isso não é palavra de Deus, mas é apenas um curso qualquer. Isso não foi disse-me-disse, isso eu ouvi. E as próprias pessoas que seguem eles vieram no meu canal com essa mesma falácia aqui, ó. Ou seja, arrumando um jeito de justificar a maldita avareza. A maldita
E eu falo maldita com todas as palavras em negrito em texto grande. A maldita comercialização com a palavra de Deus. Porém, no curso do Igor Guerreiro, diz que é defesa da fé. Está escrito lá. E fala sobre a história dos pais da igreja. Por acaso os pais da igreja não são mais filhos de Deus? Defesa da fé não é mais palavra de Deus? Essa é a pergunta. Muito simples. Ou seja, você fez um curso acadêmico, isso daí não é palavra de Deus, você pode vender curso. Não vender temas das 2 casas e das 7 festas, mas vender cursos que falam de fé, de salvação e da história dos pais da igreja são as mesmas coisas. Ou seja, é comércio com coisas santas. A única diferença, e única que eu deveria colocar entre aspas, né? E a única diferença é que o tema das 2 casas, das 7 festas e do templo de Ezequiel são águas mais profundas. Mas ambos os temas são palavra de Deus. Ou seja, não se vende por preço algum. Já o canal Reino do Deus Mamon, do Israel, e o canal Desgraça e Falta do Conhecimento, do hipócrita do Tiago Tis, vende tudo. Até mesmo mapas mentais eles estão vendendo. Agora, vocês podem ir lá no canal do Tiago Tis, vocês vão ver 3 ou 4 links e cada link que você entra é uma nova página para uma nova venda. Eles aprenderam coisas no meu canal, coisas do canal ID, do canal Reino, do canal Vem o Teu Reino, juntou tudo, colocou em PDF e está vendendo tudo. E acha isso correto. E estão ensinando as pessoas a acharem que isso é de Deus. Comércio quem faz é só Ed Macedo, é Valdemiro Santiago, é Silas Malafaia. O que eles estão fazendo não é comércio não. Esses caras são tão culpados, ou às vezes até mais, do que esses tais pastores aí. Porque esses tais pastores não conheceram coisas santas, águas profundas. Esses moleques já conheceram águas profundas. Um deixa de vender tela de mosquiteiro, outro deixa de vender colchão e se uniram para vender a palavra de Deus. Depois, quando eu falo que são malditos, vocês não gostam? Claro que são malditos. Eles criam contenda, distorcem as escrituras na cara de pau e vendem. Você acha que Jesus vai... Se eles continuarem assim, vocês acham que Jesus vai falar: vinde benditos do meu Pai, vem aqui para o reino que Deus preparou para vocês? Eles vão querer comercializar a palavra de Deus lá no milênio. Vão vender curso para as nações. Por isso que eu falo, não se arrependa não, para ver qual vai ser o fim deles. Eu não jogo ninguém no lago de fogo, mas a palavra de Deus fala quem vai para o lago de fogo. Esse pecado está se tornando normal e aceitável entre os filhos de Deus. E se ninguém tentar colocar um freio nisso, ou pelo menos alertar o povo de Deus, vender curso se tornará doutrina e lei. E quem não fizer isso, que estará pecando. Vender cursos não será mais visto como comércio, mas sim como prosperidade e bênção de Deus. E na verdade, essas coisas já são vistas assim pela grande maioria do povo que dorme o sono das 10 virgens. Entenderam, irmãos? Agora vocês julguem as minhas palavras. Eu vim aqui denegrir imagem de alguém? Não vim. Irmãos, todo mundo poderia fazer o seu trabalho, cada um no seu canto, e todo mundo tinha o que ganhar. Por acaso, Tiago Tis Israel de um lado, Pedro e Igor do outro, sei lá, e aquilo aí, negócio vira e volta, sabe? Tão junto, separa, tão junto, separa. Por acaso, eu estava falando alguma coisa? Não. Mas quando eu vi os links, os preços, os valores, fora as distorções da palavra de Deus, que sacerdote eu seria se não viesse separar o santo do profano? Que tipo de sacerdote eu seria? Então não é você que vai falar para mim o que eu devo fazer. É Deus que fala para mim o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer é isso. É isso daqui. Você acha que isso daqui traz lucro para mim? A maioria das pessoas não gostam disso que eu estou falando. Algumas pessoas saem do grupo porque eu estou falando isso. Mas eu não estou aqui para agradar A ou B. Não estou para desagradar a muitos e nem para agradar a todos. Eu estou tentando agradar a Deus. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, mas eu não faço essas coisas que vocês estão vendo. Nenhum homem vai colocar a mão na minha cabeça
e para me levantar a pastor, sendo que eu não sou, para ganhar visibilidade através da minha vida. Virou moda ser pastor agora. Qualquer um vira pastor. Paulo fala, não coloque a mão precipitadamente na cabeça da pessoa. Como é que pode um pastor recém-formado a pastor, Pedro, colocar a mão sobre o Grayson e fazer dele pastor? Arrumou problema para a igreja. Eu sei do que eu estou falando. Arrumou problema para a igreja. Graças a Deus não tem muita visibilidade. Estou desprezando o Grayson por isso? Claro que não. Eu estou desprezando o que o Pedro fez. Está com mania de grandeza. Essas pessoas, se não se arrependerem dessas hipocrisias, no tempo certo, Deus vai julgar. E só por isso a trombeta não vai tocar antes? Claro que vai. Agora eu pergunto, o que adianta ficar falando de selo, de trombeta, de todas essas coisas e querer engrandecer o pastorado, querer procurar a sua própria aceitação à custa de todos para viver nessa hipocrisia? Porque logo que eles viraram pastores, foram pedir perdão até para Cleverson. Aquele moleque é um demônio desenfreado. Foram pedir perdão para todos. Para quê? Para que eles fossem aceitos pelo maior número que desse para ser aceito. Eu acho que eu fui o único que eu não aceitei isso, hein? Era inveja? Será que eu estou morrendo de inveja? Será? Não, irmãos, mas vocês conheceram um pouquinho da minha história. Entendeu? Hoje essas coisas não me entristecem mais. Pode me deixar escandalizado, perplexo, mas não triste. Eu não derramo uma lágrima mais por isso. E não quero que essas pessoas se percam. Eu quero que elas se salvem. Porque eu digo para vocês, nenhuma dessas pessoas entrarão no reino de Deus, no reino de Cristo como rei e sacerdote, se continuarem com essas obras. Não vão entrar. E se eu fizer alguma coisa assim injusta, se eu estiver fazendo aqui injustiça, eu também não vou entrar. Mas se o que eu estiver falando estiver escrito e for aprovado diante de Deus, e eu não cometer obras contraditórias, tipo assim, estou querendo tirar um cisco, sendo que tem uma trava enorme no meu olho, e se eu for aprovado, eu vou ter entrada no reino. Agora, se eu vir tudo isso e não falar, seja lá qual for o motivo, por que eu vou ser escalado para reinar sobre as nações? Vocês entenderam? Então tá aqui, irmãos. Tá aqui para vocês. Agora vocês têm uma clareza, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Eles vão falar, tem o outro lado da moeda. Beleza, mostra o outro lado da moeda. Deixa os irmãos julgarem. Porque às vezes é preciso de um documento assim. É necessário, entendeu? Alguns vão falar que isso daqui é lavar roupa suja na frente de todos, vão falar que isso daqui é briga, mas estão lá sentados no seu sofá, cuidando das suas coisas e fazendo o que para o reino de Deus? Nada. Só vindo nos vídeos e comentando besteira. Essa é a obra deles. Eu quero ver se isso vai promover entrada para eles no reino. Eu quero só ver, porque Jesus chamou a gente para trabalhar. Algum tipo de trabalho a gente tem que fazer. E ir nos vídeos, olhar as contendas e comentar texto bíblico isolado, isso não é trabalho. É o que eu estou vendo, é o que eu estou analisando. Tá bom? Tudo isso, irmãos, se torna um grande contratempo no meu trabalho. Porque eu percebo que é um contratempo, mas é um contratempo necessário. Sabe aqueles contratempos que são necessários? É isso. Agora, o que eu não vou ficar fazendo aqui é jogando pérola aos porcos. Vocês não veem as minhas palavras assim? Eu falo direto, maldito, porcos. As pessoas acham que eu odeio, que eu tenho ódio no coração. Então, João Batista, Jesus, tem ódio no coração. Quando Jesus fala para não dar pérola aos porcos, é que chega uma hora em que uma coisa que Deus considera como pérola, se você ficar dando para a pessoa e a pessoa rebate, não quer ouvir, não adianta você gastar energia, irmãos, e dar coisa santa para quem vai pisar. Jesus mesmo falou isso, não dei,
Não deem aos porcos as pérolas, para eles não pisarem. Chega uma hora que não tem mais o que falar. Alguns ainda dizem, por que você não vai lá no particular e fala? Eu já falei isso daqui no particular. Vocês estão falando coisas que vocês não sabem. A maioria de vocês não sabem. Eu já falei isso daqui no particular. Para mim já é perda de tempo falar com eles isso. Eles não têm ouvidos para ouvir isso daqui. Eles se tornaram pastores. Se vocês olharem como veio uma dureza de coração nesse povo, fica fácil de visualizar o que eu estou falando. É a rebeldia, a dureza de coração. E pode ver que há um nível de dureza de coração nesses, tipo Pedro, Igor, e há outro nível de dureza de coração e cegueira espiritual em Israel e Tiago Tis, porque eles seguiram um caminho que não é agradável a Deus. Já já todo mundo vira pastor, todo mundo está vendendo, é só a gente se calar. Aí todo mundo começa a vender, todo mundo vira pastor, todo mundo está lucrando, não pode mais falar nada contra nada. Se você falar, você não tem amor. Se você falar, você não tem comunhão. É isso daí que está acontecendo. Tem que se expor, sim. Entendeu? Então tá, irmãos. É isso daí. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. O resto é com vocês, tá? Fiquem na paz. Deus abençoe.